Olá! Hoje a gente vai desvendar o processo de execução, entender como a justiça transforma um direito que está só no papel em algo concreto, em dinheiro no bolso. Vamos nessa? Mas olha, antes da gente começar para valer, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, já sabe, né? Deixa aquela curtida, começa a seguir o canal e compartilha com todo mundo. Essa força é o que nos move a continuar. Para a gente não se perder no caminho, montamos aqui um mapa da nossa jornada. A ideia é essa mesma: encarar o processo como uma viagem, com começo, meio e fim. Bora lá? Então, vamos lá, direto ao ponto. Afinal, o que é o tal do processo de execução? Pensa assim, ó, é o Estado agindo, é o braço forte da justiça garantindo que uma decisão ou um contrato saia do papel e vire realidade. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato, a base de tudo. Para uma dívida ser executada, ela precisa ter esse tripé aqui. Tem que ser certa, ou seja, não pode ter dúvida nenhuma de que ela existe. Precisa ser líquida, quer dizer, com o valor certinho calculado. E, claro, exigível, o que significa que o prazo para pagar já passou. Se faltar uma dessas pernas, o processo nem começa. Certo. E para começar essa viagem, o credor precisa ter uma espécie de chave mestra na mão. Essa chave é o famoso título executivo. Vamos entender por que ele é tão importante. Basicamente, existem dois tipos dessa chave. De um lado, o título judicial, que é tipo o troféu de quem venceu uma briga na justiça, sabe? A sentença de um juiz. Do outro lado, a gente tem o título extrajudicial. Esse aí nasce de acordos privados, fora do tribunal, mas que a lei dá tanta força que já permite ir direto para a cobrança. E para isso não ficar só na teoria, olha só esses exemplos do nosso dia a dia. Aquele cheque que voltou, sabe? Ou um contrato de aluguel, até um documento simples assinado pelo devedor e duas testemunhas. Tudo isso são títulos extrajudiciais. Eles são como um atalho, um passe livre que pula toda aquela fase de discutir se a dívida existe ou não e vai direto ao que interessa, a cobrança. Ok, então o credor está com essa chave poderosa na mão, seja ela judicial ou extrajudicial. E agora? Bom, agora sim é hora de bater na porta do judiciário e dar início à cobrança forçada. Mas atenção, não é só chegar e pedir. A lei é bem clara, como a gente vê aqui. A petição inicial tem que vir completinha, tem que ter o título claro, o cálculo atualizado da dívida e o credor precisa provar que fez a parte dele no combinado. É um jeito de garantir que a cobrança é justa desde o começo, né? E só uma pequena pausa na nossa viagem, pessoal. Se essa explicação está sendo útil, se está clareando as ideias, que tal dar uma força? Compartilha com os amigos, manda naquele grupo de estudos. É o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho e nos incentivar a criar ainda mais conteúdo assim. Valeu mesmo! Agora, pessoal, chegamos na parte, digamos, mais crítica do processo. O coração da coisa toda. É aqui que a tensão aumenta. A busca e apreensão dos bens do devedor para pagar o que ele deve. É a famosa penhora. E aí vem a pergunta que vale ouro e que, na prática, é um dos maiores dramas do nosso sistema de justiça. Tá, mas e se o devedor não tiver nada? Nenhum bem penhorável no nome dele? Ou se os bens simplesmente sumiram? A lei tenta resolver esse impasse fazendo uma espécie de malabarismo, um equilíbrio delicado, como essa tabela mostra muito bem. De um lado, ela permite que se penhore carros, imóveis, grana investida, tudo para pagar o credor. Mas do outro lado, ela protege o mínimo para a pessoa viver com dignidade, coisas como o salário, as ferramentas de trabalho e o mais sagrado de todos, a casa onde a família mora. Beleza, um bem foi penhorado. E agora? O próximo passo se chama expropriação. O nome é forte, mas a ideia é simples. É transformar aquele bem, seja um carro, um imóvel ou o que for, em dinheiro na mão. Dinheiro para, finalmente, pagar quem tem o direito de receber. E depois de toda essa estrada, que às vezes é bem longa e cheia de curvas, a gente chega no destino final da nossa jornada. A hora de encerrar o processo de execução. É aquele momento em que o valor, como esses R$ 100.000 aqui do exemplo, é finalmente conseguido, seja num leilão ou de outra forma, e vai para as mãos de quem esperou por ele. A missão principal foi cumprida. Com a dívida quitada e o credor satisfeito, o juiz bate o martelo final e declara a execução extinta. Fim de jogo. A jornada legal finalmente chegou ao fim. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Será que o nosso sistema de execução, com todas as suas regras, idas e vindas, consegue mesmo encontrar aquele equilíbrio perfeito entre o direito do credor de receber o que é seu e a necessidade de proteger a dignidade de quem deve? É uma pergunta complexa, que vale a pena a gente pensar a respeito.
Muito obrigado por terem embarcado comigo nesse mergulho fundo no processo de execução. De verdade, espero que tenha sido útil. E para continuar nesse ritmo de aprendizado, não se esqueça de seguir o Direito Cast lá no Spotify. Lá tem mais análises e muito conteúdo em áudio. E claro, para ver os vídeos como este aqui, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente está em todas. E por último, mas super importante, não esquece de deixar o like, tá? Pode parecer pouco, mas pra gente é um sinal gigante de que estamos no caminho certo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima análise.